Os melhores pneus para drift e spinning são Matrax e estarão disponíveis na pista do ATCM em todos os eventos durante todo o mês de julho. Disponíveis através da Trentire Moçambique. Trentire Driving Performance. Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do Sigma Podcast. Neste caso, hoje é o segundo episódio, a segunda semana. Vamos estar a falar sobre empreendedorismo criativo. E quando eu falo de empreendedorismo criativo, eu não estou a dizer empreendedorismo em criatividade, mas sim em criatividade mental para criar uma empresa, para criar um processo, para criar um produto ou um serviço. Então, nesta onda, vamos começar com a Filomena Mata, que é uma pessoa com quem eu tenho estado a interagir nos últimos 2 anos. Se alguém já me viu na rua com pulseiras, que hoje por acaso não estou a usar por causa da camisola, com aquelas pulseiras com as bolinhas e que têm inscrições chinesas e que têm os chakras e companhia limitada, a maioria delas, quem as fez foi a Filomena, através da empresa dela, que é a Beauty Flor Esotérica. Então, bem-vinda, Filomena, bem-vinda ao podcast Sigma. Vamos conversar aqui durante 1 horinha e vamos conversar sobre empreendedorismo, as dificuldades, as vitórias, os desafios e como é que esse processo tem sido para ti ao longo do tempo. Boa tarde, bom dia. Chamo-me Filomena, como havia dito, e primeiramente gostava de agradecer por esse convite que me tem estado. Claro, isto já é uma sequência do que nós vínhamos fazendo antes com o 2 Dots, que o projeto 2 Dots era essencialmente para tentar mostrar e capitalizar e mostrar a Moçambique e ao resto do mundo o que os jovens moçambicanos, o que a minha geração está a fazer em termos de empreendedorismo e em termos de ideias de desenvolvimento e esses processos todos. Então, o Sigma, pelo menos neste segmento de empreendedorismo criativo, vai ser uma continuidade disso, porque eu conheço bastantes pessoas da minha geração que estão a fazer coisas extraordinárias e algumas delas não estão a ser vistas o suficiente pelo mercado em geral e pelas pessoas em geral. Então, eu espero que através desta plataforma a gente consiga criar um bocadinho mais de exposição e de exposure e de visualização para o que a nossa geração está a criar, porque nós somos uns empreendedores money smart. Então diz-me, Filomena, de onde é que vem a ideia da Beauty Flor Esotérica? Qual foi a raiz, qual foi a semente que plantou a ideia de que isto tem que existir, isto deve existir? Bem, o trigger, na verdade, aconteceu em 2019, Ok. por causa da Covid. Então, naquele cenário, vou falar de mim. Naquele cenário houve muito problema em mim sobre ansiedade, depressão. Então, eu não sabia como fazer, como é que eu podia sair naquela confusão. E depois comecei a meditar, comecei a usar os cristais, comecei a usar os incensos, e as pessoas que estavam ao meu redor acharam interessante porque aquilo ajudava-me. E eu disse, por que não usar o que me ajuda para ajudar as outras pessoas? Ok, então tu conseguiste ver o resultado em ti primeiro e as pessoas à tua volta também conseguiram ver o resultado e a partir daí começaram a ficar interessadas em também estar envolvidas com a ideia de cura holística e destrancar chakras. Exatamente. Ok. Isto começou como uma coisa para ti. Então, sim. Quando exatamente, então, depois disso é que começou a empresa? Depois de uns 3 meses. Na verdade, essa ideia começou em 2018. Mas em 2019 é que eu criei a minha empresa. Ok. Sim, porque em 2018 eu começava a fazer as pulseiras e as pessoas viam e gostavam. Poxa, temos umas pulseiras bonitas, que é interessante. Então, a pessoa, mas eu posso comprar no meu braço. Eu olhava aquilo e eu achava é engraçado porque era uma coisa que eu gostava de fazer. Então eu disse, por que eu não vou fazer isso? Ao invés de fazer o hobby, fazer um trabalho. Então eu fiz do hobby um trabalho
que em 2019 criei uma empresa e desde aí estou seguindo até hoje. Fantástico. E portanto, já lá vão 4 anos, vamos dizer assim. E nesses 4 anos, se a empresa ainda existe, estive recentemente ali no Jardim dos Professores para ir buscar White Sage contigo e Palo Santo. Sim. E, portanto, eu também já comecei a reconhecer. Isso era uma daquelas coisas que eu dizia, são fitas de brancos, isto aqui são fitas de malucos e não sei o quê. Até que tenho que confessar que naquele mesmo dia eu voltei para casa e peguei o White Sage e segui as tuas instruções de como acender e acender com uma vela, não com isqueiro e não sei o quê. E feito isso, dei uma volta inteira à minha casa com aquilo e uma fumarada fantástica. Aquilo tem um cheiro que é um bocadinho incomum, mas não é desagradável. At all, não é nada desagradável. E também pus no meu quarto e incrivelmente foi uma das melhores noites de sono que eu tive recentemente. Então, para quem está interessado, comecem a investigar e se precisam de um guia ou de uma guia, neste caso, podem falar com a Filomena através da Beauty Flor Esotérica. Ela vai vos dar todo tipo de informação sobre os cristais, até as próprias braceletes. Ela tem braceletes com Moon Rocks que tu podes pôr óleos essenciais. Exatamente, que dura o dia todo e que vai fazendo perfusion, vai saindo da pulseira e entra na tua pele ao longo do dia, em vez de ser só um bocadinho quando tu pões a sair de casa. E tens protection or healing ou energy a acontecer ao longo do dia através de uma pequena pulseira. Então é logo 2 em 1. É uma pulseira estética, mas também é uma pulseira de cura espiritual. Vamos pôr. Eu tenho que confessar que isto é um processo que, para mim, no início, como tu sabes, eu ia ter contigo mais por causa das pulseiras, apesar de saber de tudo. Para quem não faz ideia disto, eu coleciono sapatilhas, isso todo mundo já sabe. Mas quando descobri a Filomena e sabia que a Filomena podia criar matching pulseiras que vão de encontro ao design e às cores das minhas sapatilhas, isso começou a ser mais um vício meu. E a cada par de sapatilhas que chega eu tiro uma foto tipo, Filomena, tá aí mais uma pulseira para fazer, mais uma pulseira para eu colecionar. E eu tenho uma gaveta inteira cheia de pulseiras e ainda vou ter mais porque tenho estado a colecionar sapatilhas. Dito isto, para mim tem sido mais as pulseiras. Agora, mais recentemente, fui buscar aquele ramão do White Sage e o Palo Santo, que até hoje não está a durar. Eu nem cheguei à metade daquilo. Se calhar devia estar a fazer com um bocadinho mais de frequência, mas tem funcionado para mim até porque eu sou a única pessoa que está dentro da minha casa, então são as minhas energias dentro da minha casa. Agora, se tivesse a receber mais visitas, talvez eu utilizasse mais frequente. Mas de certeza que tens pessoas que vêm ter contigo por coisas mais específicas, ou pelos cristais, ou pela bruxaria, porque para quem não sabe, a Filomena é Wiccan, né? Que basicamente, em termos mais brutos, é bruxaria, mas é bruxaria branca, né? White Witchcraft, né? Então, não é nada de curandeirismo, nada de pôr pessoas na garrafa. Ela é a outra versão. É da cura, de desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, para quem estiver interessado, mais uma vez, falem com ela. Agora, explica-me lá. O que tem sido a coisa que as pessoas mais procuram quando vêm falar contigo? Neste momento, é o trabalho de cartas, porque eu sou taróloga. Nada disso. Então, as pessoas vêm à procura de soluções dos seus problemas. E outras também procuram mais proteção. E outras pessoas procuram mais discernimento. Porque, como havia dito, depressão, a pessoa vem falar comigo, estou na depressão, estou nisto, estou nisso, estou num processo com a minha família. Então, eu consigo direcionar a pessoa para ter uma solução.
Ok. Eu mostro os caminhos que a pessoa... Sim, tu não dás a solução, dás os caminhos para a pessoa chegar lá. Sim, eu dou os caminhos, eu mostro os caminhos, então cabe à pessoa aceitar ou dizer, olha, está tudo certo. Porque a maioria das pessoas vem à procura de... Dá uma bala de prata. Eu sou ouvinte, eu tenho que ouvir e depois no final dar um palpite, tipo, olha, eu acho que devias fazer isso, mas isso, mas no final de tudo, a pessoa é quem se cura, a pessoa é que vai ao caminho que quer, né? Estás a dizer-me isto e eu estou-me a lembrar de uma passagem, acho que não sei se é no primeiro Matrix ou no segundo, que ele vai ter com a Oracle acho que é no primeiro, e a Oracle diz a ele, tipo, há uma diferença muito grande entre caminhar até o teu destino e saberes qual é o caminho para o teu destino. Há uma diferença muito grande em tu descobrires o caminho até lá e saberes o caminho até lá e só caminhares porque já sabes que é aquele caminho. Então, o que tu estás a fazer basicamente é dar às pessoas, olha, tens que seguir mais ou menos nesta direção. Não é exatamente para aqui, mas nesta direção e vai descobrir lá à frente qual é o caminho que realmente se encaixa para ti. E cabe à pessoa, naturalmente, de ir decidindo qual é o trilho que ele vai levar nessa direção que tu apontaste, basicamente. Porque, na verdade, nós é que nos curamos. Sim. Mas só que precisamos de alguém. Sempre precisamos de alguém dizer, ei, faz isto, estás a perceber? Sabes, eu tive uma conversa recentemente com alguém e estava a falar mesmo sobre a questão da cura e o tempo que leva para algumas pessoas descobrirem que elas precisam de cura. Há pessoas que estão por aí super magoadas, a sangrar em cima de tudo, mas não querem, mas não entendem que estão a fazer isso. E nós estamos numa fase maninha interessante, tipo, o nome do podcast vem mesmo por causa de uma questão que tem a ver com a cura, que é tipo, a mentalidade Sigma está a ser associada a muitas pessoas que estão a dizer que tipo, a nossa sociedade não está a 100%. E nós precisamos de tomar uma postura diferente e começar a contrariar a sociedade nessa direção. E na conversa veio a tona tipo, sabes, estamos numa fase em que o mundo nos está a pedir para acordar. E não estou a falar de woke culture, estou a falar de realmente acordares. Despertar mesmo. Despertares o teu espírito e perceberes qual é a tua função no mundo e no universo. O que vieste fazer? What's your purpose? Qual é o teu propósito no mundo e no universo? E tipo, há muita pessoa por aí que ainda não aceitou que tem que acordar. Então, se calhar, se, mais uma vez, estou aqui a vender, eu pessoalmente tive um awakening que foi muito rude. Tipo, não foi... Não, sempre dói. Não é nas calmas, foi abrupto e rude mesmo. Tipo, vais sofrer. É que sofres. Sofres. Só que eu felizmente tive a coragem, acho que só posso utilizar esse termo, a coragem de aceitar que aquele sofrimento era para eu não sofrer mais. Então, conversas e leituras. Eu ainda no podcast passado falei sobre o livro The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Foi esse livro que acordou. A cada capítulo do livro que eu lia, eu encontrava um paralelo com a minha vida e como aquilo estava a afetar a minha vida negativo. E eu tipo, não, isto não pode continuar. Não, isto não pode continuar. E quando cheguei ao fim do livro, ele contou uma história e foi muito curioso, tipo, a forma como isto aconteceu, e eu acabei por replicar aquilo quase que de propósito. O livro, o último capítulo, num dos últimos capítulos, ele fala sobre um amigo que lhe está a dizer, tipo, let's have fun, estão numa festa, num sítio, e ele salta de um penhasco, o amigo salta de um penhasco para um lago e acaba morrendo. E antes disso acontecer, enquanto ele está a ir para casa e o amigo está a descer para ir fazer o salto, ele diz, procura pela verdade e vais me encontrar lá. O amigo já tinha acordado. Sim. E diz para ele essa cena, estás a ver? Então, mais para frente, no último capítulo, ele está em Cape Town e vai para um cliff e senta-se na ponta daquele cliff e tipo, ele deixou o mundo todo entrar nele e tudo que ele tinha a sair ao mesmo tempo e
todo mundo à volta a olhar para ele, tipo, epa, parece que esse gajo vai saltar daqui, vai se atirar daqui. E calhou que eu li o último capítulo do livro no voo para Cape Town. Então, na minha cabeça eu disse, eu vou replicar isto. Não, eu vou replicar esta cena, brother. Eu saí, fomos ao Table Mountain e eu tenho uma foto. Eu sentado num cliff, eu estou a olhar para baixo, estou a ver a cidade toda. Ali era só chegar alguém, dar-me um empurrãozito e não havia podcast, não havia mais Jay Garrido, não havia nada. Estás a ver? Mas eu sentei ali e deixei, tipo... Eu tive um esgotamento em janeiro e logo a seguir a isso foi quando fui para Cape Town e eu deixei tudo aquilo ir saindo aos poucos. Eu sentado ali e eu a pensar, isto não pode ser, não pode haver mais disto. Eu tenho que ter uma solução para isto. E de lá para cá, em 6 meses, houve uma alteração drástica sobre a minha forma de operar, sobre a minha forma de agir, de pensar, de encarar as coisas. Eu antes tinha uma cena tipo, acontecia um pequeno problema. Oh my God! Why? Por quê? Por que comigo? E hoje em dia, menos e menos vezes isso acontece. É mais tipo, já aconteceu tipo o motor do meu carro ir à vida. Eu sair do carro e dizer, ok, meu motor estragou-se, and that's it. E falo com o people, tenho que trocar. Foi exatamente isso. Meu motor estragou-se, eu tenho que trocar o motor do carro. E quando eu contei aos meus amigos como a coisa aconteceu, tipo, como é que tu não estás tão mais chateado? Eu disse, brada, eu ficar chateado não vai remontar o meu motor, nem vai diminuir o custo que eu vou ter. Só tenho que aceitar and go forward. Então, dizes-me que o que as pessoas mais vêm à procura é da leitura de cartas. Leitura de cartas vem à procura de principalmente, é assim, pelo que eu percebo é que estamos a sofrer uma doença que é depressão e ansiedade. Que muita gente não sabe, muita gente não percebe isso. E a maioria das pessoas acham que isso é uma brincadeira. Tipo... Assim, e nós estamos a ter uma prevalência de suicídio na nossa geração muito maior do que foi em qualquer outra década. É engraçado que até mesmo aqui em Moçambique... Estou a falar de Moçambique, não internacionalmente. Internacionalmente isso já era muito normal. Tipo, era normal, mas aqui é em Moçambique já está a começar a tomar contornos tipo, um bocado preocupantes. E isto é falta de Primeiro, aceitação. É falta de aceitação e também tenho percebido que, por ser africano, as pessoas não entendem que isso é real, isso existe. Sim, porque isso nunca foram problemas africanos. Naturalmente, isto foi introduzido cá, mas isso acontece com o desenvolvimento da sociedade. Nem tem nada a ver com ser africano ou não ser africano. Não. Eventualmente a sociedade vai te pôr com os olhos mais abertos para certas coisas e há pessoas que têm um espírito mais fraco e não aguentam com a pressão que a sociedade põe, mesmo indiretamente. Mas só que a sociedade está mal, está doente. É capaz de tu chegar até mim e dizer, olha, Flamengo, eu estou com depressão. E eu, Gary, do quê? Depressão o quê? Tu tens comida, tens um carro mau, tens uma mulher, o que é tu... Depressão o quê? Para tomar uma cerveja, as pessoas não entendem isso. Não entendem que pode afetar qualquer pessoa. Não importa o nível da pessoa, não importa o nível acadêmico, quem tu és, isso afeta qualquer pessoa em qualquer instante. Do nada, out of the blue, tu estás numa deprê que não sabes por onde sair. E é um ataque para ti. E eu acho que isso torna-se ainda pior para pessoas que nunca tiveram dificuldade na vida. E de repente deparam-se com uma depressão que não tem nada a ver com dificuldades. Porque tu tens pessoas que se sentem deprimidas, vamos pôr, não é exatamente o termo, sentem-se deprimidas pelas condições de vida que têm. Mas isso não é necessariamente uma depressão, isso é estar inconformado. E tu sentes-te triste porque não consegues, não tens pão, não tens dinheiro para o chá, para o pão, para transporte, queres ir a uma entrevista de trabalho e não tens dinheiro sequer para pegar num chá para ir. Right? Então, isso é diferente de uma depressão, que é um imbalanço tipo químico, um imbalanço espiritual. Então,
por acaso, a minha psicóloga, que é a Andrea Serra, ela é fantástica nesse aspecto. Ela é psicóloga normalmente como psicóloga, mas ela também tem a questão dos chakras e do espírito e tratar disso. E uma das frases que ela me disse foi tipo: depressão não é nada mais, nada menos do que o teu corpo a deixar de aceitar o character que tu estás a querer ser. Que não é o teu verdadeiro tu. Tu és uma pessoa e estás a querer ser outra, e eventualmente aquela pessoa que é dona do teu corpo está a dizer: epa, brada, ei, não é isso. Não é isso. Estás a me dar uma supercarga que eu não estou a entender. E tu entras na guerra entre o teu real eu e o eu que tu criaste para viver na sociedade, e aparece uma depressão. Ok? Então, ela quando me disse isso, I was like, isto é bem verdade. Porque a sensação que eu tinha era tipo, eu acabei criando um character ao longo do tempo para me defender de um monte de coisinhas. Tipo, uma barreira. É uma barreira, não. Tipo, eu perdi o meu irmão em 2002 e a minha mãe em 2004. E a partir daí eu comecei a criar cada vez mais barreiras em relação ao mundo e afinidade, aquela coisa. Ficavas. Olha, tá aí uma coisa que tu disseste agora, eu estava quase a chegar e agora a dizer isso, é uma realização que eu estou a ter neste momento, que se calhar eu mantive uma certa distância de todas as pessoas com quem eu me relacionei diretamente e afetivamente. Friends and relationships. Exatamente. Por medo de... Tens medo de eu vou perder. Como perdi o meu irmão e a minha mãe. Eu não quero criar laços afetivos para isso. É o que acontece. Eu, por exemplo, sofri bastante tempo de ansiedade, de depressão. Não que eu hoje consigo controlar. Hoje consigo controlar, sei quando a depressão está a chegar, tá bom. É que é difícil para mim, é tão fácil eu cuidar da tua depressão quanto eu cuidar da minha depressão. E as pessoas perguntam, mas tu és terapeuta, como é que isso deixa? É normal do ser humano. Antes de eu ser terapeuta, sou ser humano. Não, mas assim, isso é a mesma coisa que médico. Um médico não se pode tratar. Não se vai Os próprios psicólogos não podem ser psicólogos de si próprios, porque eles não têm objetividade. Então, a grande questão de tu não conseguires tratar as tuas coisas é porque tu estás a viver essas coisas. Eu posso viver isso. Right? É então, não é só dizeres, ok, eu vou... E as pessoas dizem que, mas tu tens todas as práticas. Claro, eu tenho, mas eu sou ser humano. Eu Exatamente. também caio. Tu precisas de alguém para olhar para ti. Eu também tenho psicólogo. E ler a tua energia. Eu também tenho pessoas que leem as cartas para mim, porque eu não vou ler as cartas para mim, não faz sentido. Percebe? Sim, porque tu já vais fazer as tuas próprias reflexões ao pôr as cartas. Eu vou misturar a minha energia. Exato. Então, quando eu vir, por exemplo, uma carta, ok, porque isso, não vou ao fundo. Sim. Vou fazer uma análise assim, só da minha cabeça, tipo, tá bom, é isto. Percebe? Então, é diferente de eu cuidar de uma outra pessoa que está fora. Então, porque eu tenho uma análise diferente que a pessoa vem. A bagagem que a pessoa tem, eu consigo ter noção do como vou resolver. Agora, a minha é difícil. Eu preciso de um DJ para me ajudar. Sim. Eu preciso de... mas que seja... Vir conversar contigo, percebes? Eu converso contigo e tu vais me dar a tua ideia e vais me dar a tua força. Estás a ver? Há então uma coisa fantástica sobre os seres humanos, especialmente os que já acordaram ou que estão nesse processo de acordar ou de despertar, que é... vão sempre dar-te uma perspectiva que se calhar tu não estás pronto para ouvir ou que ainda não chegaste a pensar nisso, nem eu aceitar. Eu fim de semana passado, ou semana passada, estive num team building de uma empresa que é cliente minha, e no fim daquilo nós sentamos e estivemos ali a conversar sobre coisas da vida pessoal. Tipo, eu estava, porque o podcast, já gravamos o primeiro episódio, estava super excited, e as pessoas, tipo, conta mais sobre o podcast, e eu falei, e de repente desatamos das 23 até 1h30 da manhã a ter conversas vivas sobre o que esta pessoa pensa e aquela pessoa pensa. Estávamos a falar sobre um assunto único, e quando começou eu estava mais do lado. Era um homem e uma mulher a falarem sobre um assunto, e quando começou eu estava do lado do homem, do tipo, brada, não acho que o que foi feito aqui está correto. E de repente
a mulher deu lá a perspectiva dela, ela está, ok, now that makes sense. Entendo isto aqui deste-me um novo nível, de uma nuance nova a este assunto. So, ok, new layer of complexity, mais um nível de complexidade que estamos a criar aqui sobre esta conversa. E depois eu respondo com uma outra cena, e I'm like, ok, aqui também tem um ponto de complexidade. Depois ela dá uma resposta e no fim disto tudo, onde eu comecei, vamos lá pôr do lado esquerdo da conversa, e de repente encontrei-me do lado direito, depois do lado esquerdo, depois do lado direito, e no fim da conversa eu estava centradíssimo, estava no meio daquilo tudo, a dizer os dois lados têm razão e os dois lados estão errados, e isto é uma coisa que não pode ser resolvida nem de uma forma nem de outra. Tem que ser um misto dos dois, e para isso as duas pessoas têm que... ou os envolvidos têm que estar prontos para ouvir e absorver essa informação. Nós falamos na semana passada da questão de esponja contra filtro. Ou filtras a informação e aceitas aquilo que realmente é válido, ou és uma esponja que recebe tudo e não sabes como lidar com as coisas. Até saturar. Isto do tarot e do crystal healing, de certeza que tens pessoas que vêm ter contigo com alguma frequência. Então, quando é que tu decidiste que isto seria uma coisa que iria valer a pena tu fazeres, tipo, como uma terapia para alguém? Olha, eu tive que ter uma formação. Eu sou terapeuta holística, fora de ser taróloga, sou terapeuta holística, então aí tive ensinamentos de muitas coisas, como usar as ervas para curar certas doenças, sim. Como usar as ervas para tomar banho, para tirar as energias negativas, e como usar os cristais também para a cura, por si só. Tanto que eu, no ano passado, tive um episódio, fiquei doente, e uma doença muito grave. Tanto que eu soube. Soubeste, né? Sim. Então, eu me autocurei com as ervas, com os cristais e com fé, claro, né? Porque antes de tudo, temos que pôr tudo nas mãos de Deus. Depois começamos a usar os cristais, as ervas e por aí em diante. Pequena pausa, viram? Ela é da bruxaria, mas em Deus. Sim. Alright? Tenham atenção a esse detalhe, porque as outras... Sim. Os outros, os curandeiros, não têm nada a ver com Deus ou white lights. Mas é engraçado que... Eu vou dizer uma coisa, Jay. Os curandeiros conhecem muito da palavra, conhecem muito da Bíblia. Certo. Quando eles fazem um determinado trabalho, um determinado serviço, eles também chamam a Deus. Ok. Só que eles são assim meio que não trabalham a 100% com a palavra ou com a Bíblia, porque tem certas restrições que na Bíblia também está escrito. Isso não deve fazer, isso, mas exato, isto. Exato. Então, eles conhecem a Deus, eles conhecem a palavra de Deus, então é diferente, é um trabalho mesmo paralelo. Ok. Yeah. No teu caso em específico, tu tiveste um despertar e tiveste um processo todo que tiveste de correr. Como é que foi para ti o início desse processo? Tipo, porque tu tiveste que fazer isso sozinha no início, para ti. Sim. Right? Como é que foi esse processo? Foi um bocadinho estranho. Foi um bocadinho estranho porque eu não sabia. Na verdade era... Estavas a tentar descobrir. Era uma descoberta, tipo... Mas isso funciona. Eu passava por muitos problemas de depressão, acordava, era uma crise, uma ida e volta. Então eu consegui, quando eu estou com essa pedra, quando eu faço isto, quando eu estou a meditar, a meditação também ajuda bastante. Então quando eu começava a meditar, eu dizia, mas isso funciona. Eu meditava. Não vou dizer que meditas no primeiro dia e já consegues resolver os teus problemas. É impossível. Absolutely not. Mas quando eu fazia meditação, quando eu carregava os meus cristais, eu sentia que há alguma diferença, mudava alguma coisa em mim. Então eu disse, não, mas isso funciona de verdade.
percebes? Yeah. Mesmo para proteção. Sim, Porque sim. eu sou aliás, todo mundo é esponja. Sim, sim. Todo mundo carrega a energia. Eu aqui já carreguei tuas energias, carreguei energias dela, então somos esponja. Então temos que saber nos proteger. Então quando eu comecei a fazer esse processo de me proteger, fazer os benzimentos e carregar os cristais, fazer a meditação, eu percebi que isso realmente funciona e ajuda. E ajudou-me a mim. Depois no início, comecei a ajudar uma minha amiga que funcionou. Eu disse, poxa, então vou fazer isso. Ok. Vou fazer isso, vou começar a trabalhar por isso, porque é coisa que eu gosto. Ok. Então, antes disso, eu era só contabilista, mas eu deixei de trabalhar para me focar mesmo na terapia holística, me focar em vendas de cristais, porque é coisa que me faz bem. Yeah. Porque quando estou a falar de pedra, é melhor que eu sentar num escritório e fazer lançamentos. Absolutamente. É assim, Yeah. eu vi um meme, e já lá vai uns bons 10 anos para aí que eu vi essa cena, tipo, tinha escrito: a vida do empreendedor é não querer trabalhar das 9 às 5 para trabalhar das 7 às 23. Epa, às vezes meia-noite tu estás a trabalhar. Exatamente, mas estás a trabalhar com gosto. Com gosto. Porque é uma coisa que tu queres fazer, é uma coisa que tu gostas, é uma coisa com que tu E não te identificas. cansa. E não te cansa, obviamente. Não te Tipo, cansa. eu tenho vários amigos que são empreendedores. Eu tenho um amigo que, neste momento até está vivendo na Inglaterra. Sim. Ele sempre foi empreendedor. Ele nunca trabalhou assim, tipo, para outra pessoa. Ele trabalhou para outra pessoa como consultant. Yeah, Quando yeah. muito, como consultor, mas nunca foi de pertencer a uma empresa. Uma empresa. E sim. ele trabalhou no duro. Sempre faltava-lhe tempo para fazer coisas, mas ele estava sempre de bem. Yeah, Porque estava a fazer o que ele queria. Ok? que ele gostava. Então, eu acho fantástico que tu tenhas descoberto a tua chamada Pois. e que é uma respondeste chamada à mesmo. tua chamada. Exatamente, tu respondeste à tua chamada. E eu acho que realmente foi isso que aconteceu comigo também. Tipo, eu senti que tive uma chamada, tipo, para wake up, stop, descobre, tu tens um propósito no mundo. Eu sempre... Houve uma coisa que eu tive durante muito tempo e acabei por descobrir também no meio da psicóloga, que é empatia. Yeah. Eu sou extremamente empático em termos de energias. Razão pela qual durante muito tempo eu fiz casamentos. Yeah. Yeah. Porque Yeah. num casamento está todo mundo contente, todo tu mundo gostas, feliz. yeah, E eu yeah. sempre ia para lá e bebia daquela energia e saía de lá Yeah. tipo, wow, this was que nice, estás a ver? Yeah. E foi por isso que eu fiz. Durante muito tempo eu não percebia porque que eu gostava de casamentos, mas era isso. Era porque eu estava lá empaticamente a beber de toda a energia de todo mundo que estava lá, feliz pelo casal que estava a dar um passo em frente na vida. Então, eventualmente chegou um ponto. Eu tive momentos em que tive depressão tão séria que eu tipo, não conseguia levantar da cama 2, 3 dias. A mesma coisa que estavas a dizer, eu reconheço isso. Não, é terrível. E Eu falaste de empatia, eu lembrei-me porque eu também sou assim. Aliás, sou assim, mas como eu descobri o trigger, eu luto para sair dessa. ok. Porque são muitos traumas, são muitos bloqueios que tu tens que saber, tipo, Brada, eu não gosto de pessoas, mas eu tenho que viver com essas pessoas, eu tenho que me comunicar com essas pessoas, Tá aí percebes? uma coisa que tu disseste Yeah. que eu estou cansadíssimo de dizer. Eu gosto de pessoas, mas não gosto de pessoas. I like people, but I don't like people. Mas vocês não entendem quando tu dizes isso. Eu vou te explicar. Eu cheguei à conclusão do porquê para essa frase. Para mim, pelo menos. Eu sempre gostei de pessoas, naturalmente. Porque há pessoas que têm boa energia, há muitas pessoas por aí que têm boa energia. E estar entre pessoas sempre te faz bem porque tu interages. Mas no meio dessas pessoas também podes encontrar pessoas más. E é essa parte. Eu gosto de pessoas, mas em doses pequenas. Ok? Porque eu ainda não sabia identificar que havia uma ou outra pessoa que podia fuck up a minha energia. Muito. Imediatamente. Yeah. Então, eu às vezes estou num sítio e está tudo de bem, de repente eu começo a Sentes sentir um uma cena feeling. estranha, Yeah, tipo, não, eu quero ir para casa. Yeah, Então, eu passei a descobrir que, de facto, a questão não é que eu não gosto de pessoas, é que eu tenho estado no meio de pessoas, ou estive envolvido no meio de pessoas que não eram as melhores para estar perto de mim. As energias não batiam, não combinavam. Exatamente, a história do meu santo não bate com o dele, não sei o quê. Há isso, existe isso. Então, é muito difícil lidar com energias das pessoas, difícil mesmo. Mas eu tive que
conseguir tentar porque eu agora lido com as pessoas, lido com energias. Não tens como. Eu sou vendedora. Exato, se as pessoas vêm ter contigo para tratar da energia, podem estar a vir ter contigo já com má energia. Por acaso vem com má energia. E tu tens que saber defender-te disso. A pessoa não sabe. Porque vem com má energia. Às vezes a pessoa vem. Já tive um episódio em que uma cliente minha veio, tipo, uma semana. Eu estava a fugir da pessoa. Ela disse: eu estou embaixo do teu prédio. Poxa, já sério. E é porque eu sabia que essa pessoa tinha uma carga terrível que eu não haveria de dormir. Não havias de conseguir lidar com aquilo. A pessoa diz: eu só quero conversar contigo. E a pessoa não tem dimensão do que é conversar contigo enquanto estás com... E eu sou esponja. Exato, tu vais me contar uma coisa, eu vou carregar aquilo, não vou dormir. E sabes que diz no final da conversa: ai, sinto-me tão leve. Claro. Porque ela despejou tudo para dentro de ti e ela já está ok. Né? Eu gosto de conversar contigo. Eu olho para ela e digo: ok, tu não tens noção que tu sugas a minha energia. Existem essas pessoas que sugam a energia das pessoas. Sim. Existem. E tu tens que saber evitar, e quanto menos estar nas pessoas, melhor. Porque a tua energia paira. Do nada tu ficas... o que acontece? Quando tu és sugado a energia frequentemente, depois não tens como... A tua recarga fica depois um pouco comprometida. Depressão, não sabes como. É isso. Agora, no tópico disto das energias, diz-me uma coisa. Qual é a relação entre ler as cartas das pessoas e a energia que a pessoa traz? A energia que a pessoa traz já pode afetar, tipo, a forma como as cartas vão sair ou como elas vão ser lidas? A energia como tal não. Mas quando a pessoa vem... O problema das pessoas vem ter contigo e quer te falar tudo. Não fala. Deixa as cartas falarem. Depois, se tiveres algum palpite, tu falas. Alguém diz: não, é que meu parceiro me deixou. Claro que vais influenciar nas cartas e no que eu vou pensar. Sim, a tua percepção já está alterada porque já tens essa informação. Já tenho essa informação. Então, acaba influenciando isso. Ok. Percebes? Mais uma pergunta para ti. Acho que a resposta para mim é um pouco óbvia para mim, mas eu vou esperar para ver. Se não tivesses virado, já disseste que tiraste a contabilidade, que esse é o teu curso, mas depois, a dada altura, viraste para a holística e para a espiritualidade. Se não fosse holística e espiritualidade, o que tu achas que seria? Meu Deus! O que eu seria? Eu gosto muito de estética. Ok. Então, talvez podia ser uma dona de um salão, Eu gosto muito de ler. Estás a falar de estética pessoal, não de estética, por exemplo, decoração de interiores, por exemplo? Decoração de interiores. Ok. Sim, eu gosto de decorar, gosto de fazer e gosto de ler. Ou podia trabalhar numa livraria, ou podia fazer serviço de decoração. Ok. Tá aqui agora uma pergunta seriamente difícil. Neste processo todo, eu, mais uma vez, eu acho que tenho uma pequena... Inside. Tenho inside information. Então, eu acho que eu já sei qual vai ser a resposta, mas eu ainda assim gostaria de ter essa resposta com um bocadinho mais de profundidade, naturalmente. Desde que começaste este processo de espiritualidade e holística e de autocura, qual foi o momento mais difícil que tu passaste nesse processo? Bem, nesse processo, comigo ou com os meus pacientes? Comigo. Internally, para ti, qual foi a cena mais difícil que atravessaste nesse processo? Setembro do ano passado. É assim, espiritualidade é uma coisa muito forte. Então, ou tu tens que aceitar ou não, ou vais ter consequências se não aceitar. O que acontece? Eu dava voltas, né? Tu tens que dizer o que tu queres na tua vida. Ok. Se é espiritualidade que tu tens que seguir, é espiritualidade que tu tens que fazer. Period. Percebes? Ok. Então, setembro do ano passado, eu tive acho que é um desgaste.
Yeah. desgaste, eu tive um AVC. Yeah. Nesse AVC, acho que eu fiquei internada durante 2 semanas. Depois saí de lá, tipo, eu tinha que decidir, Prada, continuo ou fico uma outra pessoa, nova pessoa, decida. Então foi num processo que eu renasci de novo. Eu renasci. Assim, não quero interromper, Sim. mas isto é para criar um bocadinho de consciência em relação a esse assunto. Não querendo ser indiscreto, na verdade. Sim. Tua idade, quando tiveste isso? Quando eu tive isso, eu tinha 28 anos. Prestem atenção a essa questão. É uma pessoa de 28 anos a ter um AVC, que é uma coisa que normalmente acontece a pessoas de 50, 60... 70 anos. Exatamente. Então, isto para criar um bocadinho de consciência, porque estamos a ter pessoas a ter AVC, estamos a ter pessoas a ter ataques cardíacos, a ter aneurismos, e a aos maioria das 28, pessoas 29, relaciona 30. Isso como... porque aquela pessoa bebe muito, fuma muito. Não. Eu não bebo, eu não fumo, mas eu tive isso. Exatamente. Percebe? Então as pessoas não podem rotular, porque a maioria das pessoas estão a ter AVC e são jovens, é porque bebem, fumam. Não tem nada a ver. Quando há um esgotamento, sempre há um esgotamento. Então tive esse esgotamento, depois tive que sair de lá e começar do início e ser uma nova pessoa. Ok. Yeah. Mas uma nova pessoa que adotou por completo a espiritualidade e holística. Sim, espiritualidade, holística, modo de vida também. Com quem eu me relacionava. Quando eu saí de lá, eu praticamente hoje não tenho a quem soubesse de minha besta, não. Tenho conhecidos. Ok. Tenho conhecidos porque são essas pessoas que depois, indireto ou diretamente, acaba afetando a tua relação de vida. Ok. Por exemplo, eu já não tinha muitas amizades porque as pessoas não me entendiam. Percebes? Ok. Tipo, toma banho com plantas. Assim, eu não te vou mentir. Antes de eu ter a minha experiência com isso, e a minha experiência com isso começou com óleos essenciais num difusor. E não, tipo, pôr lavender oil num difusor e ir dormir e tipo... Acordar relax, não sei. E tipo, levou algum tempo até eu aceitar que realmente a cena estava a fazer diferença. Aside from do cheirinho que é nice, estás a dormir ali, tipo, estás no teu quarto, tens um difusor ali a soltar lavender, não sei o quê. E a primeira vez que eu disse, ok, isto aqui é muito top. Eu tipo... fui dormir, aquilo ficou a funcionar acho que durante umas 3 horas, depois já apagou. Levantaste? Não. Continuei, eu ferrei, não sei o quê. Dia seguinte de manhã eu saí do meu quarto, fui tomar banho, não sei o quê. Quando voltei para o quarto, senti o cheiro ainda lá. E aquilo foi tipo, ok, eu estava dentro do quarto, já não fazia diferença, mas como saí, senti o cheiro de fora da minha casa, do resto da minha casa, tomei banho, não sei o quê. Quando voltei, senti aquilo e disse, que nice, meu quarto está a cheirar a lavanda. Depois. E naturalmente isto vem com os benefícios todos que a lavanda traz. Sim, o relaxamento. Eu estou a respirar o remanescente da lavanda que está ainda a pairar no ar e o meu corpo está a absorver isso e isso vai ter os seus efeitos. Quando eu comecei a perceber just how that works, foi quando eu comecei a dizer, ok, eu tenho que buscar sálvia e palo santo, whatever, está lá, e tipo eu todas as semanas estás lá, acendo e estou lá. Quando sentes que essa energia está mesmo pesada, tu vais, acendes um incenso. Especialmente nos dias em que eu interajo com muitas pessoas. Sim. Conforme tu sabes, estás aqui, a minha casa e o meu escritório é ao lado um do outro, mas às vezes eu tenho que ir encontrar-me com clientes ou tenho que fazer pitches a possíveis clientes e tenho que me encontrar com outras pessoas e às vezes eu chego no fim do dia e estou exausto e estou carregado. Então eu chego em casa, um banho relax, sage e tem ajudado. Manning, ajuda muito. E quando tu fazes, aquilo passa a ser uma cena tão normal para ti que tu te sintas normal. Que quando tu não fazes, sentes falta. Tu notas que aquilo estava a fazer diferença. Enquanto estás a fazer, parece que não está a fazer diferença porque tu estás a sentir normal. E as pessoas pensam que é efeito placebo. Não é. É real. Até porque tem a base científica do White Sage, que é antibacterial e tudo mais. Então, se houverem bactérias que estão a pairar e no coisa, vai tudo desaparecer e só isso já é benefício suficiente.
Se não formos falar da questão espiritual, porque nem todo mundo está aberto para receber não, nem todo mundo. A espiritualidade eu falo disso. isso porque tenho muitos clientes que usam simplesmente as pulseiras just for chilling. Tu dizes, eu não quero saber, eu uso porque eu gosto dessa cor e estou a usar e está tudo bem. Porque a pessoa não se dá uma chance para conhecer a propriedade da pulseira, o que é a pulseira, qual é o benefício que a pulseira pode dar. Diz, não, eu não quero. Então a pessoa está bloqueada, não quer saber isso e pronto, e está tudo bem. Eu vou dizer desde já, das que eu tenho duas. Eu tenho uma que era aquela preta com as letras chinesas, que é Feng Shui. Sim. E tenho a outra dos chakras, que eu te pedi para pôr o elefante, que é o símbolo da minha mãe, que a minha mãe adorava. Essas são as duas que não importa que dia da semana é, eu sempre uso essas duas, Feng Shui e os chakras. Sim. E depois ponho a que faz o match com a minha sapatilha ou faz whatever. O match. Exato. Aí já vem a questão da estética, mas a questão espiritual está sempre envolvida. Os chakras, o elefante que é o totem da minha mãe e depois o Feng Shui que é boas energias. Agora, e eu tenho estado a considerar a ideia de vir ter contigo e vir buscar uma daquelas com Moon Rocks, que é para depois começar já a introduzir os óleos essenciais. Os perfumes. E tu já me explicaste a cena da sálvia também, tipo de esfregar, tirar um bocadinho e esfregar e não sei o quê. Sim. Perdão, por acaso ainda não comecei a fazer. Não, quando chegar a vez, vais fazer sozinho. Sim, não, e eu, agora que falaste da questão de tarô, já me fizeram uma vez. Houve uma pessoa que me fez e foi interessante porque houve uma coisa que me foi dita e agora eu não sei se eu fui em direção a isso porque me foi dito ou se sempre esteve determinado dessa forma. Sim. Era uma pessoa que eu não conhecia. Eu, para ir em 2004, 2005, eu sempre dizia, eu vou ter um filho em 2010. Sim. Eu dizia, eu vou ter um filho em 2010. E meti isso na minha cabeça que tinha que ser isso, ok? E para ir em 2008, tive a minha leitura. Sim. E fizeram um palm reading e depois das cartas. E a dada altura, a moça que estava a fazer a cena, tipo, disse, estou a ver uma criança no teu futuro. Não daqui a muito tempo. Sim. Eu... 2010? Eu fiquei tipo... Porque era uma pessoa com quem eu nunca tinha falado sobre isso. Eu dizia isso aos meus amigos. Estás a ver? Então, para uma pessoa estranha dizer-me aquilo, foi uma daquelas cenas que eu disse, tipo, isto não pode ser coincidência, right? E dito e feito, em 2010, lá fui eu e fiz, e tenho a minha filha que tem 13 anos hoje. Ok? Então, venho ter contigo. Venho ter contigo para me fazeres uma leitura. Aliás, eu venho ter contigo um dia. Tenho uma pulseira que rebentou, mais uma. Aliás, não. Mais eu deito uma que estava com o elástico já um pouco e tu arranjaste. Mas eu tenho mais uma que rebentou mesmo. Eu guardei os beads todos. Está ali em cima e hoje vou te entregar, tipo, está aqui. Mas tu esqueceste de uma coisa. Quando tu tens as pulseiras por muito tempo e ela rebenta, é porque it's done. Ah, é? Tá so feito. I should let go? Okay. Let go. Tipo, podes pôr no ground, podes deixar no mar, podes pôr nas plantas, tipo, deixar passar. Porque já saturou, rebentou as energias todas. Got it. Olha, está aí uma lição. Está aí uma lição, pessoal. Quem tiver pulseiras que têm cristais e beads que são, tipo, a minha é de Onyx. A minha é toda ela de Onyx. Para proteção de energias negativas. Então, quando ela rebenta, é tipo, amigo, já fiz. Ok, I've done my job, né? Procura lá outra. Ok, foi a de Onyx que rebentou. Eu aqui eu te entreguei, tinha Onyx e Tiger's Eye. Que não tinha rebentado. O elástico é que estava a começar a ficar solto. Mas, ok, então... É por isso que eu aceitei refazer. Porque ainda estava... Ok, então eu já sei exatamente onde vou pôr. Depois do falecimento da minha mãe, nós fizemos a cremação e pusemos as cinzas dela num sítio no mar aqui em Maputo. Então e eu passo por lá muitas vezes e sempre que eu passo por lá eu sempre digo, olá mãe. Tudo bem? E olha mãe, estás a ver? Tipo, é um ritual meu. Ritual. Então, há uns dias atrás eu até fui lá quando nasceu o meu bebê. No dia a seguir ele ter nascido. Estou a apresentar. Eu fui lá, tipo, com o meu telefone e tive ali uma pequena conversa e são cenas tipo... emocionante. People vão dizer, esse gajo aqui, meu... Não.
Não, eu percebo perfeitamente como é. Eu então, entendo. Fui lá e com o telefone, olha, está aqui teu netinho, não sei o quê. Estás a ver? Então, agora, se realmente aquelas pedras de Onyx já fizeram todo o seu trabalho. Obrigada, mãe. Eu vou pegar, e é mesmo isso, thank you. Porque sim. Uma das coisas que eu fui fazer lá foi agradecer, tipo, a proteção. A proteção, porque, tipo, a Neila teve alguma dificuldade, tipo, durante o parto. Tipo, ela ficou de sábado até segunda em trabalho de parto e não estava a acontecer, Eu estava muito preocupado. Tipo, alguém vai sair com algum problema daqui, ou a mãe ou o filho, e felizmente nem ela, nem ele saíram com problemas. All good. Perfeito, então eu fui lá para agradecer, tipo, yes, thank you. Sim, thank you. Nos proteger. Então já sei onde vou deixar as pedrinhas de Onyx. Mas, por exemplo, quero Moon Rocks, que é para começar a pôr os óleos essenciais e aquelas de fashion também, porque já chegaram muitas sapatilhas e eu já mandei muitas fotos. E zero responding. Não, mas não há problema. Eu sei onde tu moras, portanto não é porque vais fugir. Senhora, está aqui. Aliás, nós também temos uma sessão fotográfica por fazer e isto vai para acontecer. Não, isto vai acontecer agora. Estamos aqui, estamos no podcast. E vamos fazer, de certeza vamos fazer uma ação fotográfica, porque tem um cariz artístico na ação fotográfica que tu queres fazer, e eu sou muito dado a essas coisas. Eu só queria mesmo ter tempo para fazer e estar com a cabeça livre, porque eu estou num processo ainda de estabilizar, tipo, o que é que vou fazer? De desenrolar os nós todos. Desde janeiro estou nesse processo de desenrolar os nós todos, e quando tu me mandaste aquilo, eu acho que ainda não estava numa fase de vamos fazer uma cena deste tipo. Então, em breve, vamos fazer a tua ação fotográfica e vão ver no J. Garrido Originals as fotos da Filomena como La Bruja. Como eu chamo ela, sempre ligo para ela, ou quando ela liga para mim, eu atendo. La Bruja! Exatamente. Como estás? Muito bem. Uma boa pergunta aqui. E eu acho que já tenho resposta a isso, porque no outro dia até vi, tipo, uma coisa tipo, os religiosos chamam de fé, os cientistas chamam de energia, os não sei quê chamam de não sei quantos, e todo mundo concorda que isto existe. A única coisa que muda é o nome em cada uma dessas situações. Tu acreditas ou tens noção sobre dimensões alternativas ou dimensões paralelas que possam existir, tipo, at the same time? Tipo, há muita gente que crê que os nossos olhos fisicamente só são capazes de ver um certo limite. Mas que à nossa volta há sempre coisas a acontecer. Por exemplo, o som fisicamente pode ser visto, mas precisa de equipamento para isso. Aliás, foi outra coisa que a minha psicóloga disse. Estávamos a falar e eu disse, eu acho que esse processo é maninho difícil. Ela disse, muda essa palavra. Se tu dizes que é difícil, isso é uma energia que tu estás a lançar para o mundo. Sim. E vai te dar resposta. É energia sónica. E para toda a ação há uma reação. Então, tu estás a pôr para o mundo, isto é negativo. Vai dar um negativo. E o negativo vai te voltar de volta como um pêndulo. Exatamente. Então, e isso é energia sónica. Depois tens energia visual, tipo luz, que é energia. Tens força, que é energia. Eletricidade é energia. All this. E tu acreditas em dimensões alternativas, ou que existem mais dimensões além da que nós conhecemos? Pois, acredito. Acredito. Tens algum exemplo de uma que tu tenhas noção que... É assim... Estou a rir porque é engraçado. Ok. Eu acredito que exista, pois eu tenho passado por várias provações sobre a minha vida. Eu posso sonhar uma coisa, pode acontecer exatamente como eu sonhei. Eu acredito que exista porque... Deixa eu ver aquele déjà vu. Yeah. E tu dizes que
pô, isso já me aconteceu. Tu não sabes como, não sabes quando, não sabes em que ano, tu já não sabes, mas eu acho que mesmo o que nós estamos a fazer, já fizemos talvez em outras vidas, que estamos em outras vidas, eu acredito nisso. Olha, está aí uma coisa que eu subscrevo, Manning, é a ideia de que o meu espírito já encontrou de alguém em algum momento e imediatamente quando eu conheço essa pessoa, há um clique imediato. Match, tipo, e tu, like, não é possível. Não é possível que, tipo, nós falamos 10 minutos and we're friends. Isso já me aconteceu umas 2 ou 3 vezes na vida. Sim. E cada vez que isso aconteceu, eu fiquei não sempre não é fácil apanhar 2 pessoas assim. Sim. Assim, nós somos 8 bilhões de pessoas e what are the chances que o teu espírito vai reencarnar no mesmo sítio onde o outro espírito possa estar e vocês têm uma chance de se encontrarem. As chances disso são muito pequenas. É tipo, literally... 0.9. É 1 em 8 bilhões neste momento. Acho que por aqui nós podemos ficar com esta questão das dimensões alternativas de déjà vu. 1000 anos já conversar. Exatamente. E acredita, eu acho que vou ter de volta aqui e já não vai ser pela questão do empreendedorismo. Não, é mesmo conversar sobre essa espiritualidade, o que as pessoas têm em comum é muito bom. Porque eu acredito que há muitas pessoas que estão a precisar de ouvir algumas coisas de pessoas que não são influencers ou autoritárias. Há pessoas que não subscrevem a ideia da igreja porque sentem que o padre é muito autoritário ou que o pastor é muito autoritário, tipo, é uma figura de autoridade, então não gosto muito dessa ideia. Mas se ouvirem isso de uma pessoa, de um comum como nós, aí a coisa pode mudar de cara, ok? Pode mudar. A Beauty Flow esotérica é só tu ou tu tens funcionários também? Tens pessoas que trabalham contigo? Sim. Tem pessoas que trabalham comigo. Como é que tu... Tipo, na minha empresa, por exemplo, quero trabalhar com alguém, tenho que mostrar um portfólio, um CV ou whatever, mas no teu caso, são energias e espiritualidade. Como é que tu determinas quem vai trabalhar contigo? Estás a ver? Energias. E já tiveste que deixar alguém trabalhar contigo, tipo, despedir alguém? Não queria utilizar a palavra despedir, mas tipo, já tiveste que soltar alguém de volta para o mundo porque as energias dela não estavam, ou dele, não estavam a encaixar-se com o que a empresa representa, ou tu mesmo, tipo, como líder dessa comunidade, que é uma pequena comunidade que estás a criar, na verdade. Como líder da comunidade, sentiste que a energia daquela pessoa podia negativamente afetar a todos? Sim. Já tiveste que... Por acaso, sim. Assim, a primeira pessoa com que eu comecei a trabalhar foi uma pessoa que fazia entregas. Ele é um entregador. Ok. E quando eu vi nesse tempo eu ainda trabalhava. Então, eu trabalhava, mas depois tinha o meu pastime, que era a venda das pulseiras. As pessoas faziam pedidos para pedir uma pulseira, então tinha um moço que entregava as pulseiras. No primeiro dia que eu vi, eu olhei para ele, senti energia, eu disse, Prada, eu quero trabalhar contigo. Ele começou a rir, acho que ele pensou, tá a brincar isto aqui. Eu disse, Prada, nós vamos trabalhar juntos. E até hoje estamos a trabalhar. Já se passam 4 anos estamos a trabalhar That's juntos. Amazing. Mas ele tem uma energia surreal. E depois eu procurei uma miúda para poder me ajudar nos processos. A energia não fluía, não batia. É difícil tu fazeres a pessoa gostar de uma coisa, principalmente quando se trata de espiritualidade. É uma coisa muito séria. Muito, não é tipo falares... Tu tens que... Quando o cliente pergunta sobre uma pulseira, tu tens que saber como é que eu vou fazer. Agora, se eu procuro um Jay que não acredita nisso, para mim não faz sentido. É preferível trabalhar com alguém que sabe, gosta daquilo, entende daquilo, sabe o que é espiritualidade, sabe o que... Pelo menos tem básicos, noções básicas de espiritualidade, de orações. Se tu não confias, és uma pessoa do mundo, é difícil trabalhar conosco. Muito difícil. Então já tive foi uma coisa muito chata, mas sim, já. Acho que a última pergunta que tem a ver com isso, talvez...
Tu, para meter as pessoas a trabalharem contigo, tens que formá-las de alguma forma, tipo, ou acordá-las, estás a ver? Tipo, dás um pequeno bootcamp para elas perceberem mais ou menos como é que é a essência do vosso trabalho e... Sim. Tens que fazer formações. Sim, mas hoje em dia já não, porque quando eu iniciei, que foi em 2019, nós não tínhamos muito... Não tinhas muito disso, Não, mas hoje em dia já muitas pessoas já adotaram, muitas pessoas já conhecem e têm facilidade, as pessoas já vêm com um propósito, tipo, olha, quero um cristal X, quero um cristal... Então é fácil de a pessoa vir ter comigo e dizer, olha, gostei. Olha, com isso tem aí uma outra pergunta que eu te queria fazer, tipo, com a descoberta disto como uma indústria, aqui em Moçambique, tu podes ter sido talvez uma das pioneiras nessa questão dos cristais e das ervas e não sei o quê. Com a descoberta de que isto realmente funciona, tipo, não houve aí tipo um boom que também começou a criar dificuldades no ponto de vista de empreendedorismo e de tu como uma empresa? Sim, houve. Porque de princípio era só eu que estava a fazer esse tipo de trabalho. Existia uma e outra pessoa, mas não era tão visto como eu estava. Okay. Depois as pessoas ficaram com interesse, porque nós trabalhamos nas feiras, não temos loja física, trabalhamos mais em feiras. O que acontecia? Enchia muito na nossa banca. Okay. Então as pessoas ficavam tipo... Por quê? Que é isso? Por quê? As pessoas vinham, pediam informação, enquanto não. A pessoa também estava à procura de... Estavam a tentar recolher informação para saber como é que podiam começar a tornar-se competidores. 1000 pessoas a fazerem o mesmo trabalho. Isso, assim, de um ponto de vista de empreendedorismo... É bom. É bom e é mau, E é mau. Porque há pessoas que estão a fazer isto só para Só vender. por vender. Só para vender, porque é uma coisa que dá dinheiro. Isso é uma coisa que acontece muito em Moçambique. Pois. Ao longo dos últimos 20 anos, assim, tipo, do topo da minha cabeça, eu posso dizer, houve uma fase em que, de repente, todo mundo queria ser DJ. De repente houve uma fase que todo mundo queria fazer música. Ser rapper ou cantor. Sim. Depois houve uma fase que todo mundo queria fazer videoclipes. Depois houve uma fase em que todo mundo queria fazer fotografia. E depois todo mundo queria fazer não sei o quê. E sempre Mas acontece. é chato. Porque isto acontece porque muitas vezes, agora todo mundo quer fazer podcast. E eu vou me considerar culpado disso. Eu sempre quis fazer um podcast. Sim. Mas nunca fiz, só que porque sentia que não havia massa crítica neste mercado para realmente entenderem o podcast. Mas agora já tens muitas pessoas a fazer podcast e muitos deles são bons, mas também tens muita palha por aí de pessoas que estão a fazer podcast, porque é o que se faz agora. Quer fazer podcast, simplesmente. Então, isso é uma daquelas coisas que, infelizmente ou felizmente, vai sempre acontecer. Mas eu sempre acreditei que, de um ponto de vista de empreendedorismo e quem faz por gosto, essas são as pessoas que nunca vão desistir. Nunca desistem, sim. Porque eu conheço muitas pessoas que tentaram fazer as coisas e depois no final desistiram. Acharam que fosse fácil. Não é fácil. Sim, não é fácil. Não é fácil ser empreendedor. É muito nice ver o outro fazer parecer fácil. Tipo, veja, aquela pessoa está a fazer muito dinheiro, mas só tem braceletes e umas ervas que eu posso comprar, posso mandar vir as beads de Nelsprit ou da África do Sul ou da China ou whatever. Eu vou até te perguntar, mas faz o que é isto? Eu estou desesperada, eu não sei. Só estou a fazer. Comprar. Exatamente. É só para comprar. Alright? Então, é aí onde está a diferença tipo, de quem tem realmente o interesse em fazer as coisas versus quem só está a fazer para fazer negócio. Right? Então, eu dou-te os meus parabéns por teres ainda continuado e estás a resistir à onda que se está a formar, que podia arrastar a tua empresa para o fundo do mar, mas estás lá e eu, pessoalmente, loyal. Eu tenho um assunto interno que é relativo a loyalty. Sim. Que eu sou muito loyal às pessoas que são loyal a mim. A ti também. Mas mesmo que a pessoa não seja loyal a mim, se eu decido que vou ser loyal a ti, não há nada que tu vais fazer que vai trocar, que vai mudar isso, a não ser que tu me apunhales. E aí tu viste, poxa, não. Aqui já estou à procura de morrer. Até aí, I'm gonna remain loyal. Então, os meus amigos todos que têm empresas e que têm empreendimentos e que têm serviços e produtinhos, estás lá. Seja lá o que for, se houver alguém, por exemplo, tu tens a questão das pulseiras. Há mais uma pessoa aqui em Maputo que vende pulseiras e vende muito mais caro e são pulseiras feitas fora, com higher standards, não sei o quê. Mas eu prefiro ir ter com a minha amiga. Ei, senhora, faz lá isso para mim. Estou a pedir esta pulseira que é assim, número 1, porque
tenho a opção de ter as minhas pulseiras custom, customizadas sim. para mim e para o meu tamanho de pulso, que não é comum. E depois, exatamente para a questão de apoiar os empreendedores que estão a fazer as coisas localmente. Locais. Exatamente, então... não há melhor coisa. O meu loyalty sempre vai para quem está. O people da minha geração que está a fazer good stuff, eu vou para lá, vou tentar descobrir. E se a pessoa estiver a fazer do melhor que pode fazer, definitely vão ter o meu loyalty como cliente ou como follower. Sim. Então, ou como alguém que diz, olha, vai para lá, ela vai te fazer. Ou pelo menos aconselhar alguém, tipo, olha, faz, estás a ver? Bem, sim. Quantas vezes já falei contigo, tipo, pai, vamos lá levar para ir mostrar a sei lá quem, para ter um mostruário teu. Obviamente, as pessoas têm uma tendência cá de quererem fazer tudo para quererem ganhar o máximo de dinheiro possível, maximizar nas finanças. Sim. Mas se algum dia eu criasse tipo uma marca de roupa, uma marca de acessórios ou whatever, uma coisa que eu não haveria de fazer era fazer bracelets. Eu havia de vir ter contigo, criar uma parceria contigo, tipo Originals X Beauty Floor Esotérica. E fazíamos uma parceria dessa cena, estás a ver? Tipo, porque tu já tens. Não sempre uma confusão, tipo, vou mandar fazer, eu também, vou buscar da África do Sul, também vou fazer. Temos esse problema muito sério. Muito pessoal tem essa questão cá. E nesse sentido, tipo, eu acho que eu aconselhava a nossa camada, principalmente, ou a camada que está a vir, a camada jovem que está a seguir a nós, tipo, percebam que nem tudo é dinheiro. Eu, pessoalmente, tenho uma cena de tipo, eu quero deixar um legacy, quero deixar um legado, quero ser lembrado por ter feito uma cena que fez diferença. Sim. Se isso me trouxe dinheiro ou não, não faz muita diferença. Nós temos muitas referências aqui em Moçambicanos de artistas que morreram pobres, mas que nós para sempre vamos lembrar da música deles. É verdade. Para sempre vamos lembrar dos quadros deles ou das fotografias deles. Mas não estamos a falar de dinheiro. Não é dinheiro. É legacy. É um corpo de trabalho que eles deixaram que para sempre vai ser lembrado. Independentemente de dinheiro ou não dinheiro. Porque quando o teu time limit chegar, tu não vais levar o dinheiro contigo. O dinheiro vai ficar aqui, alguém vai ficar a lutar pelo teu dinheiro. Mas o teu legacy é teu legacy, e único. Não há ninguém que possa virar e dizer... Eu também sou... A arte do Jay Garrido também é minha. Mentira. O dinheiro pode ficar dele. Pode. Mas a minha arte é minha arte. Right? Da mesma forma que tu, com a tua cena da espiritualidade holística, as pessoas que tu tratares, as pessoas que tu curares, esse é o teu legado. Tu deixaste healed people. Deixaste aqui no mundo pessoas curadas. Não há melhor coisa. O dinheiro não vai contigo, mas as pessoas curadas ficam... E para te falar a verdade, quando se trata de espiritualidade, o dinheiro não tem importância. Nós temos... o nosso maior valor é a pessoa estar curada. Exatamente. O dinheiro, às vezes, tu dizes, mas será que ela quer isso? Não. Alright. Muito bem. Então, agora sim, agradecer-te pela tua disposição de vir cá sentar connosco, contar-nos um pouco sobre o teu percurso, um bocadinho sobre o teu processo como empresa e depois acabamos por divagar um bocadinho pela espiritualidade, que eu adorei. Eu estou cada vez mais e mais a adorar isso. Tipo, ter conversas mais profundas e mais elevadas ao mesmo tempo. Nós estamos a ir para baixo e para cima ao mesmo tempo. Então, thank you mesmo pelo teu tempo de vir cá sentar comigo e pela conversa que tivemos. E podes ter a certeza que has de voltar e vamos ter mais conversas sobre isso. E eu sempre, desde que descobri, fui fã das braceletes e agora estou a ficar mais fã por causa da questão da espiritualidade e das ervas e isso tudo. Então, podes contar comigo para qualquer coisa que tenha a ver com tipo colaborações e como eu possa ajudar o teu processo. As fotos, exatamente. E tipo, eu carrego as tuas pulseiras, wherever I go, essas tuas pulseiras são nice. Vou-te dizer quem faz. Então, tens um fã e um apoiante. Eu aqui agradeço a ti
Tu sabes que uma das primeiras fotos da minha página tu é que tiraste. There we go. Então estás lá, és o tal boss do embaixador. Então, Yeah. então eu agradeço muito por essa conversa. Já há muito tempo que eu não falava sobre isso. Não Fantástico. falava, foi muito nice. E muitas vezes eu me emocionei porque foram tópicos que estou a viver, que já vivi. Então é mesmo um match de conversa que é muito nice. Eu gostei muito. Então. Thank you. Agora estás tu a fazer-me ficar um pouco tipo grato por isto. Não, sério. Porque eu tenho um pequeno problema em às vezes aceitar que eu possa estar a fazer uma cena que alguém precise sem eu saber. Estás a perceber? Então estás agora a dizer que tipo, esta conversa que nós tivemos foi boa para ti, que estavas a precisar. Eu não imaginei que se calhar tu estivesse a precisar disso. Receberam um chamado, percebes? Yes. É o calling, exatamente. Venha lá, ligas. Por acaso hoje que mandaste mensagem, tem essa cena, tem que ir, mas mesmo tão nice. É agora que estás aqui, estás tipo, ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu vim. Porque eu estava talvez para baixo, estava sem feeling e estou aqui, já estou a rir. É muito nice, não há melhor coisa. Com isto, minha gente, ela está a dizer-vos que eu tenho boa energia. Boa energia. Vocês todos têm boa energia. Atenção. Yes. Ok, então vou reformular o que eu disse. Que o escritório da The Dot tem boa energia. Temos boa vibe. Alright, thank you. De Montes, Filomena. Namastê. Namastê. E, foi amazing.